Fala a verdade, ô programa bom, não é não? Modéstia à parte, o Viva Educação é bom demais, minha gente. E agora a gente vai conhecer um projeto social que está transformando a vida das pessoas deficientes visuais aqui no Piauí. Quem vai conversar comigo é o autor dessa iniciativa, o jornalista, professor, autor de livros, CEO, Iraildo Mota. Iraildo, seja bem-vindo ao Viva Educação. Obrigado, amiga. Muito bom te encontrar. Opa, muito bom estar aqui. Fica à vontade. Iraildo, eu sou tão orgulhosa de ser tua amiga, sabia? Olha, só eu, lhe vendo na tela, falando tão bem de um tema que é tão importante para todo mundo, né? Pois é. Você faz um trabalho bem bacana, né? Um trabalho com deficientes visuais e você está descortinando um mundo para essas pessoas, né? Apresenta para o pessoal de casa o trabalho que você vem fazendo. Tá, eu acho que primeiro é importante a gente contextualizar, né? Sim. O estado do Piauí, para quem não sabe, é um dado ruim, é uma posição ruim, mas a gente é o final da fila, o segundo estado com o maior número de pessoas com deficiência visual. São 4,6% da população com deficiência visual. De todas as deficiências, né, a maioria são pessoas com deficiência visual. E essas pessoas com deficiência visual, Viviane, a gente não vê elas no cinema. É verdade. No shopping, nas lojas, né, nas televisões muitas vezes. Sim. Na educação, nas escolas. Não, tem muito poucas. E aí, essa é uma problemática da qual eu e você, por sermos enxergantes, esse é um termo que a gente utiliza para se diferenciar das pessoas com deficiência visual, a gente às vezes nem olha para essas pessoas. Parece que essas pessoas são invisibilizadas por uma série de fatores. Pensar isso numa perspectiva comunicacional, de dar possibilidades, ferramentas, onde mulheres, aí entra o projeto Mulheres de Visão, onde mulheres que por vários motivos já são negligenciadas muitas vezes na sua posição, no lugar Sim. onde vocês querem estar. Né? E além disso, ser uma mulher com deficiência visual, ela é duplamente negligenciada no seu direito, muitas vezes violentada de forma mais bruta, é um público muito específico, muito singular, que tem uma série de problemas e aí o que a gente tenta fazer no projeto Mulheres de Visão é capacitar, formar essas mulheres para que elas possam empreender, mas além disso, se empoderar de elas serem protagonistas da sua vida. Olha, a gente tem um vídeo maravilhoso que eu acho que ilustra muito bem isso que você está falando, né? Vamos ver aqui esse vídeo para vocês entenderem melhor do que o Iraildo está falando. Pode soltar o vídeo, pessoal. No centro da tela, Bruna Alves, pele morena, cabelo preto, liso e longo, usa óculos e veste uma blusa branca. Ela segura o microfone com a mão direita. Ao fundo, logo do projeto Mulheres de Visão. Estou fazendo pedagogia, estou no 6º período e estou estagiando em uma escola da rede municipal. Quando eu cheguei na escola, era tudo muito novo para mim, eu não sabia como eu ia fazer, o que eu iria fazer e além de tudo isso, as pessoas também não sabiam o que fazer comigo. E aí eu tive que criar algumas estratégias para poder sobreviver naquele ambiente. Eu tive uma ideia, na verdade, uma ideia de que eu iria me apresentar. Não posso falar sobre eles, eu vou falar sobre a minha pessoa. E aí eu falei para as crianças, eu mostrei para eles o que era bengala, para que ela servia, eu vendei eles, eu fiz com que eles tivessem aquela experiência de saber como que eu enxergava, né? Como que eu via, porque eu falava para eles que eu não enxergava, mas eles ficavam perguntando, mas tu não enxerga como? Como que tu vê? Sempre despertava aquela curiosidade nas crianças. Mostrei livros em braille, mostrei vídeos sobre inclusão social e fiz todo esse movimento na escola assim que eu cheguei. Eu acho que isso eles vão levar para a vida, né? Não vai ficar só ali. Eles nunca mais vão esquecer que tiveram contato com uma pessoa com deficiência e que quando eles chegarem em outra pessoa, ela talvez não vai sofrer o que eu sofri. Não que tenha sido um sofrimento, mas ela não vai sentir o que eu senti. Eles já vão agir diferente, eu acredito. Olha, eu achei esse vídeo tão tocante, né? Tão diferente. E não tem como não se emocionar, Viviane, me perdoe, porque a gente recebeu a Bruna, uma menina muito jovem, no projeto, em 2019, no projeto Mulheres de Visão, e a Bruna mal falava.
ela não tinha essa coragem de, por exemplo, gravar um vídeo como esse. Sim. E aí, o meu trabalho é muito dizer para essas mulheres que elas podem. Aliás, qualquer pessoa pode. Ela só precisa da oportunidade certa, tá? E a Bruna foi tendo algumas oportunidades a partir de um processo de autoconhecimento, de valorização pessoal, de formação, de empoderamento dela, fazer o que ela fez hoje. Mas eu quero fazer questão de ficar um pouquinho aqui na Bruna, porque a Bruna me tocou muito desde o início, porque ela é mãe, e na primeira vez que ela foi mãe, ela chegou no hospital para ter o seu bebê, obviamente. A enfermeira, nasceu o bebê, e a enfermeira e o médico disse que ela não poderia ficar sozinha para cuidar do filho dela. É esse tipo de violência que a gente está falando. Tirar o direito de uma mãe ter a oportunidade de cuidar do seu filho é uma violência brutal. E o meu trabalho tem a ver com isso. Tem a ver com essas violências que, para muitas pessoas que estão nos assistindo agora, Vivi, talvez não valha nada, né? Então, a Bruna é um pouco desse exemplo concreto, não é a única desse projeto, são 105 mulheres hoje, em 12 estados brasileiros, onde essas mulheres têm dado a cara a tapa para bater. A Bruna hoje trabalha numa escola, como ela falou, e a Bruna mudou o ambiente da escola. E quando a gente fala de educação e de educação inclusiva, a gente não pode falar de educação inclusiva sem que essas pessoas que precisam de um processo adequado pedagógico, eles não estejam participando disso. E aí é onde eu digo, minha amiga, que a única diferença entre uma pessoa que tem ou não a deficiência visual é a oportunidade. Bruna teve a oportunidade. Olha, Iraildo, em poucas entrevistas aqui no Viva Educação, eu fiquei assim, sem palavras, né? Aliás, eu acho que isso nunca aconteceu como agora, porque é algo muito novo, né, para a gente que está acostumada. É muito comum você ver as pessoas falando de inclusão para a pessoa que tem uma deficiência motora, que tem uma deficiência auditiva ou na fala, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que é feito, o que a gente vê sendo feito para as pessoas com deficiência visual? Esse é um grande desafio. E eu acho também muito equivocado, né, colocar essa responsabilidade da educação inclusiva apenas no sistema de ensino, apenas nas costas de um professor. Sim. É muito talvez até desonesto, porque quando se trata de educação e de inclusão, são duas palavras que têm dimensões diferenciadas, embora nesse momento elas se juntem. Educação está em qualquer campo. Uma TV educa. Sem dúvida. Uma empresa que capacita seus funcionários, ela educa. Então, a educação inclusiva, ela tem que estar em todos os ambientes onde tem processo de aprendizagem, onde tem informações que precisam ser apreendidas por essas pessoas. E aí a gente vê muito o conceito de educação inclusiva focada nas escolas. Que é certo, está tudo bem, tem que se discutir, tem que problematizar e tem que ver de maneira muito adequada, com uma lupa muito rigorosa, sobre o que acontece para que uma escola possa ser realmente inclusiva. E muitas vezes a gente vê também de se colocar logo na culpa no gestor, no secretário. E a gente tem que entender que há um processo de dinâmica de ensino-aprendizagem numa escola que já tem várias metodologias. Eu vou citar uma metodologia que para muitos autores chama-se uma ciência ou uma terapia, que é o ABA. Sim. A gente, nos últimos dias, aqui na nossa imprensa, temos falado muito dos autistas, né? Das crianças com autismo, com TDAH, que precisam ser atendidas como todas, bem atendidas dentro da escola e ter seus direitos garantidos e tal. Mas me estranha muito que ainda no Brasil, e em muitas escolas, inclusive do Piauí, a gente não tem um estabelecimento do ABA, que é uma análise do comportamento aplicado a pessoas que têm deficiências, qualquer ela que seja, mas é focada muito no autismo, para que a gente possa resolver os problemas, possa minimizar aquelas situações. O ABA é uma metodologia altamente conhecida, focada no autismo, mas a gente não vê isso aplicado nas escolas de maneira mais presente.
E isso é uma das coisas. Aí qual é a outra coisa? Quando a gente olha uma escola, a gente vê um espaço físico. Olhando na perspectiva de uma pessoa com deficiência visual, a primeira coisa que a pessoa com deficiência visual quer viver é ter segurança daquele lugar. A gente fez uma pesquisa ano passado, né, que concluímos agora no finalzinho do ano passado, perguntando por que as pessoas com deficiência não iam para as bibliotecas públicas e nem para as escolas. 2 dados me chamam muita atenção. Sim. O primeiro dado é que 33% dessas pessoas com deficiência visual, elas não vão para as escolas por causa do medo. Elas têm medo. Embutido logo em seguida, pelo menos 31%, é por conta da comunicação visual que essa escola não oferece para ela. Isso significa a falta de um piso tátil? Significa algo nesse sentido? Você prestou atenção no vídeo que tem uma descrição? Sim. É isso. É descrever aquilo para aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual chegando no seu estúdio, que é maravilhoso, lindo. Obrigada. Pois é. Pessoa com deficiência visual gostaria, assim como eu e você que somos enxergantes, de saber o que tem nesse estúdio. E qual é o ponto? O primeiro ponto para essa pessoa ir nas escolas, pessoa com deficiência visual ir nas escolas, é uma segurança, é uma confiança. Eu sempre pergunto, né, e eu fiz isso em São Paulo recentemente, para uma plateia de quase 1.000 pessoas, você escolheria o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, de olhos vendados? Você sairia de casa, sabe, de forma vendada, para ir para um show, para um restaurante? E a resposta, às vezes, é assim, 1 ou 2 pessoas levantam a mão. E sabe por quê? Porque ninguém quer sair de casa para ser humilhado. Então, quando você pega uma criança com deficiência visual e leva para uma escola onde ela não tem os recursos de acessibilidade que são adequadas para elas, que são necessários para elas, ela não vai. E esse é o índice do MEC. Perceba, a gente tem 3,4% da população brasileira que tem deficiência visual. 3,4% da população brasileira tem deficiência visual. É muita gente. Quase 7, 8 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas a gente tem matriculada? Quantas pessoas com deficiência visual a gente tem matriculada nas escolas? Quanto? 1.800.000 pessoas. Olha o tanto de gente que a gente está excluindo. E muitas vezes são com atitudes simples. O ABA é um recurso. Os recursos de acessibilidade, como a audiodescrição, descrever os espaços, é um outro recurso. As libras, por exemplo, a gente fala muito das libras, porque é importante, Sim. Tem uma comunidade que é muito importante. Mas quando a gente pega os números absolutos aqui no estado do Piauí, Vivi, a gente tem 137.000 pessoas com deficiência visual. 4,3% da população, 4,6% da população. E libras e pessoa com surdez, que necessita do recurso de libras, a gente tem pouco mais de 12.000 pessoas. A gente tem libras nos eventos públicos. E a grande pergunta que fica é por que não tem audiodescrição, que é o recurso que fala com essa pessoa com deficiência visual. E aí qual é o grande problema nessa questão? É que é lei. No mesmo artigo da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 67, diz que eventos públicos, qualquer ele que seja, ou mesmo privado, né, um show, por exemplo, precisa ter libras e precisa ter audiodescrição. Então, o meu trabalho é fazer com que isso seja validado. Posso te fazer uma pergunta, como eu posso dizer, levando em consideração a minha ignorância no tema? Como num show teria audiodescrição? Como é que uma empresa de eventos poderia contemplar esse público em um show? Eu estou lhe perguntando isso. Sim. Com muita humildade. Sim. E me colocando no lugar de muita ignorância, né? Da qual eu até me envergonho, mas que a partir de agora, prometo que vai ser diferente. Você vai ler o livro e depois vai também. Mas posso explicar isso de maneira muito didática. Talvez aqui muitas pessoas que estão nos assistindo, você com certeza, já foi em um evento que tem 2 línguas e aí Sim. você tem um equipamento de tradução simultânea. Então, para a pessoa com deficiência visual, para ela ter acesso àquelas imagens que estão sendo exibidas no palco de um show, a gente fez o show do Whindersson Nunes com audiodescrição, ela recebe um equipamento, bota um fone de ouvido e a gente tem uma equipe que faz a descrição dessas imagens do que está acontecendo.
É simples assim. Agora, precisa de uma equipe, não é? Precisa de um técnico de audiodescrição, pessoa que saiba fazer, precisa de uma série de detalhes. E aí a gente vê, muitas vezes, os shows contemplando um checklist, muitas vezes dos órgãos jurídicos, né, da justiça, dizendo o seguinte: não, o nosso show vai ser inclusivo, porque ele vai ter libras. Ou vai ter um espaço específico para os cadeirantes. Você concorda comigo que só colocar libras não é suficiente? Concordo. Na perspectiva dos números absolutos, não atende metade. Eu vou lhe dar um outro dado. 50% das pessoas que são surdas, elas não são letradas nas libras. Entende? Então, assim, o meu trabalho é de pesquisar metodologias, processos, tecnologias assistivas, criar e desenvolver ambientes, espaços que sejam mais inclusivos. E que não é tão difícil, não é tão difícil. Eu lembrei de uma viagem que eu fiz 15 anos atrás, né? Uma viagem que eu fiz para a Europa. E naquela época, você ia para os museus... E eu tinha um fonezinho que eu recebia, em cada lugar que eu ia passando, ele ia me dando aquelas informações na minha língua. Perfeito. Né? É a mesma coisa. Seria a mesma coisa. A diferença é a técnica de audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que precisa estar em todos os ambientes, inclusive no escolar. Se você perguntar... Principalmente no escolar. Principalmente no escolar. Se você perguntar a qualquer professor... né? Não diria todos de maneira geral, mas a qualquer professor, se na escola dele tem esse recurso à disposição dos alunos, que é o recurso de audiodescrição, que transforma imagens em palavras, você vai ter uma notícia negativa de que não tem. E é lei, Vivi. Então, é quase que de se indignar com isso, porque não é possível. Sempre que um gestor público me aborda sobre essa temática, eu faço a seguinte conversa com ele, né? Depois de longo tempo, caindo os cabelos, conversar com esse pessoal, ele me questiona sobre por que tem que ter audiodescrição, por que tem que ter acessibilidade no espaço. E eu sempre devolvo para ele perguntando o seguinte: no seu prédio, tem extintor de incêndio? E geralmente tem. E por ter extintor de incêndio, está acontecendo algum incêndio no seu prédio? E geralmente não está. É a mesma coisa com relação à acessibilidade, com a audiodescrição, com as libras e com outros recursos que são tão importantes. Do ponto de vista da educação, né, nas escolas, precisa ter um trabalho muito sistematizado para tornar as escolas efetivamente inclusivas, não apenas por dizer, e fazer com que essas escolas atendam mais pessoas com deficiência. As escolas do estado do Piauí, de forma geral, se você olhar no QEDU, vai ver lá um índice negativo de pessoas com deficiência que deveriam estar na escola comum, né, escola da rede, e não estão. Então, é sobre esses números que a gente trabalha, fazendo com que a gente possa ser mais... E eu quero saber que livro é esse? Que livro é esse? Pois é meu, gente! Nós que somos contemporâneos de universidade, aí tem dois motivos de eu ter escrito esse livro, né? Acessibilidade para todos. Primeiro, que a gente tem que deixar algumas coisas para os filhos, além dos boletos. Certo. E segundo, que eu tinha uma necessidade extrema, quando se falava de acessibilidade, que as coisas estavam espalhadas. Ok. E esse livro é um compêndio, né? Segundo a própria Regina Souza, é uma obra importantíssima, que é uma das prefaciadoras do livro, Sim. junto com a Cláudia Claudino, da qual eu agradeço demais. É uma obra que toda pessoa deveria ler. Porque quando a gente trata da perspectiva de educação inclusiva, a educação está em todo espaço. Iraildo, meu tempo está esgotado, mas eu conversaria sobre esse assunto com você aqui o dia inteiro. Eu quero te agradecer demais e quero reforçar o que eu lhe disse no início da entrevista. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de ser amiga de uma pessoa que teve esse olhar diferenciado para as pessoas que não têm o privilégio que a gente tem, né, de enxergar o mundo como a gente enxerga. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Educação. Agradeço, amiga.